Você já se sentiu imersa em uma vida caótica, bagunçada, aleatória, sem significado? Bom, eu já. Muitos pesquisadores já pensaram sobre isso e o episódio de hoje vai ser justamente sobre como que a nossa rotina talvez possa oferecer algum tipo de âncora de estabilidade nesse mundo caótico. Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversarmos sobre temas que não cabem em 15 segundos de um story. A cada semana eu escolho um tema que eu venho pesquisando ou pensando a partir da minha própria rotina. Vou compartilhar com vocês alguns estudos, alguns teóricos, algumas pesquisas, para quem sabe te ajudar a entender um pouco mais sobre a sua rotina também. E pelo título desse episódio, você já deve ter percebido que a gente vai conversar sobre esses rituais da nossa rotina. Eu tenho uma grande dificuldade em lidar com o caos da vida. De uma forma muito lógica, objetiva, a nossa vida ela é repleta de acaso, de situações aleatórias, de acontecimentos e mudanças completamente fora do nosso controle. E são tantas informações acontecendo que é impossível a gente processar tudo isso. A gente tem inclusive um episódio sobre vieses cognitivos que eu comento sobre essa nossa adaptação evolutiva de processar informações, processar essa quantidade enorme de informações e como que esses atalhos podem criar esses vieses cognitivos. Fica aqui a minha indicação. Mas uma forma bastante comum de lidar com esse caos da nossa vida é de buscar significado em tudo. Não sei se você é assim, mas eu diria que boa parte de nós, seres humanos, somos. A gente busca significado em tudo. A gente percebe que se um dia foi bom e eu tava usando essa roupa, talvez essa roupa vire minha roupa da sorte. Se eu tive um ano muito bom e eu segui algum tipo de ritual, se tenho algum tipo de superstição, talvez eu tente replicar isso pro ano seguinte. Os nossos rituais de passagem, as nossas crenças, né? Que por mais que objetivamente a gente saiba que não tem um fundo de verdade, a gente continua atribuindo esse significado a elas e percebendo algum tipo de causa e consequência. E essa é a forma como a gente se relaciona com esses acontecimentos. O mundo é um caos, o mundo é caótico, aleatório, repleto de acontecimentos fora do nosso controle. E a gente tenta se relacionar dessa forma. Então não é porque os acontecimentos são aleatórios que necessariamente a minha vida vai ser uma bagunça. A gente vai buscar, talvez até instintivamente, algum tipo de ordem nesse caos. E a gente faz isso encontrando correlações que não existem, na verdade. Esses rituais que, até por um viés de confirmação, a gente acredita fielmente. E essa não necessariamente é uma forma ruim de enxergar o mundo. Isso faz parte da gente e há milhares de anos é assim que a humanidade se relaciona com esses acontecimentos naturais. Eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso porque essa semana eu maratonei uma série do Netflix que estava acho que em primeiro lugar de mais assistida, uma série muito tranquila, gostosa, assisti em casa com a minha família, se chama Ninguém Quer, Nobody Wants This. A série conta a história da protagonista, que é interpretada pela Kristen Bell, que inclusive faz aulas de jiu-jitsu, tá? Eu descobri isso. Pra quem não sabe, eu comentei no episódio passado sobre essa nova minha skin lutadora de jiu-jitsu. E essa personagem, que é uma apresentadora de podcast, então estamos super interligadas aqui. E essa personagem, aqui talvez seja um spoiler, mas não é spoiler, porque tudo que acontece nos primeiros minutos de série, eu não diria ser um spoiler. Mas enfim. E é a capa é o pôster, né, da série. Mas ela se apaixona por um rabino. Durante essa aproximação entre esses dois personagens, ela começa a viver, obviamente, tradições judaicas, rituais bastante presentes nessa cultura. E aí que entra um fato muito curioso. Vamos ver se eu sou uma só nesse mundo ou se essa é uma experiência mais coletiva do que eu imagino. Enquanto eu ia assistindo a série, ia ouvindo sobre essas tradições judaicas, eu, que não tenho nenhum tipo de relação com essa cultura, fiquei tentada a implementar certos rituais na minha rotina. E eu falei pro Arthur, e se a gente fizesse o nosso Shabá? E aqui, um parênteses, obviamente sem querer desmerecer esse ritual tradicional judaico, simplesmente porque aparece na série como um momento de
se desligar da semana, refletir sobre a semana que aconteceu entre a sexta-feira e o sábado. E aí o Rabino até comenta que o Shabbat ele termina quando a gente enxerga a primeira estrela no céu, no fim do sábado. Eu achei isso muito bonito e muito simbólico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, inclusive. E eu tenho essa particularidade, essa peculiaridade. Eu sou muito sensível a essas tradições culturais, no sentido de eu sou muito influenciável. Eu vejo algum tipo de tradição, eu tenho muita vontade de viver aquilo, de incorporar isso na minha rotina, de incorporar rituais de passagem, festas, tradições. Quando eu fui viajar para o México, eu fiquei encantada. Foi uma das viagens mais simbólicas para mim, porque até onde eu tenho conhecimento, né, e o que eu pude viver é uma cultura com muitas tradições, né, nessa minha viagem para o México. E não é à toa, sem querer trazer totalmente a minha experiência, mas enfim, no final das contas, o podcast é sobre a minha experiência para talvez você se relacionar, e o máximo que eu consigo contribuir para você são pesquisas, estudos que eu venho estudando para entender mais sobre a minha própria rotina. Mas eu sou apaixonada por tradições, por cultura, por feriados festivos, tipo festa junina, é o meu feriado favorito, a minha festa favorita do ano. Mas eu também sou apaixonada por Natal, por Halloween, e normalmente quando eu falo isso para as pessoas, algumas até olham meio torto, do tipo, uma festa norte-americana sendo importada, pra que você vai comemorar o Halloween? Não tem nada a ver com a sua tradição. E eu entendo a visão crítica e o senso crítico de fazer esse tipo de questionamento, mas eu amo comemorar o Natal, eu amo arrumar minha casa pro Natal, viver esses momentos de passagem, criar rituais de, por exemplo, o Ano Novo, de planejamento, tem tudo a ver com o que eu falo pra vocês, esse planejamento de começo de ano. E eu não quero gerar nenhum tipo de ansiedade, mas a gente tá em outubro e as coisas acontecem mais rápidas do que a gente imagina. E eu tô andando na rua e as lojas já estão começando a se organizar. Um misto de Halloween com preparativos de Natal, que pode gerar algum tipo de ansiedade, porque, meu Deus, a gente tá em outubro já, mas ao mesmo tempo são esses rituais coletivos que proporcionam algum tipo de ordem para o caos que vivemos. Explicarei isso melhor. Por que a gente busca tanto esses rituais, essas festas, essas tradições? É a nossa forma de lidar com um mundo caótico, complexo, aleatório. É a nossa forma de atribuir algum tipo de significado, é a nossa forma de se relacionar de forma coletiva. Então, enquanto eu tô arrumando a minha casa para o Natal e eu saio e eu vejo outras pessoas nesse mesmo movimento, ou enfim, outras lojas nesse mesmo movimento, talvez seja um sintoma aqui que vocês vão perceber. Mas, querendo ou não, por bem ou por mal, isso acaba criando algum tipo de conexão social. E, inclusive, eu já vou adiantar aqui um assunto, né? Eu trouxe em algum episódio a citação de um antropólogo, que para você que é da área da antropologia, ciências sociais, até algumas vertentes da psicologia, talvez da psicanálise, talvez você conheça o Claude Lévi-Strauss. Mas caso você não conheça, ele é um antropólogo muito famoso, estruturalista e que inclusive tem uma pesquisa grande aqui no Brasil e que inclusive participou da fundação da FEFELESH, se eu não me engano, desse instituto da USP. Chegou a dar aula na USP. E ele tem um livro que comenta sobre o Papai Noel. Que eu me apego quando vou falar que eu amo o Natal e as pessoas já falam assim, mas é o símbolo, foi criado pela Coca-Cola, isso daí faz parte do capitalismo, isso daí é uma incorporação das tradições norte-americanas. Sim, eu sei. Tá tudo bem, mas nesse pequeno livro sobre o Papai Noel, ele analisa de que forma que esse símbolo ocidental, que a gente usa tanto da figura do Papai Noel, ele pode ser comparado estruturalmente com outras figuras de outras etnias completamente distintas. Então, quando a gente pensa sobre essa antropologia estrutural, é entender estruturas comuns para várias culturas diferentes. E aí ele comenta sobre uma tradição, eu não lembro de que país, de que cultura que é, mas que existe uma figura muito semelhante à figura do Papai Noel. Só que é uma tradição completamente diferente, mas que é uma pessoa adulta, né, que se veste, usa uma máscara para não ser reconhecida pelas crianças e participa de um ritual de presentear aquelas crianças que se comportaram, de punir aquelas crianças que não se comportaram, de entregar os presentes, de
agradecer pelos presentes recebidos, e enfim, eu acho isso muito lindo. Para deixar até mais clara essa ideia, eu abri aqui um resumo que eu fiz desse texto, e eu escrevi o seguinte, que o Lévi-Strauss, ele observa que o mito do Papai Noel envolve um ritual de troca de presentes, que é uma forma moderna de canalizar sentimentos contraditórios, como o desejo da generosidade e o medo da escassez, proporcionando um equilíbrio emocional durante uma época do ano em que se celebra tanto a abundância, que é o Natal, quanto a morte simbólica do ano velho e do nascimento de um novo ciclo. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre esses rituais, sobre dar significado a coisas que não têm significado, sobre criar algum tipo de ordem no caos que é a nossa vida. Mas o que isso tem a ver com a nossa rotina? Cá estou eu de novo, trazendo e jogando para você um assunto aleatório de algo passageiro que eu refleti durante a semana, e não pensem que eu forço essas conexões. Elas são muito verdadeiras e significativas, tá bom? Então isso tem tudo, completamente tudo a ver com a sua rotina. A primeira aula do curso Rotina Perfeita, que é o curso que as sócias do clube têm acesso, as minhas alunas têm acesso, se chama Rotina e Rituais. A gente pode pensar em rituais para começar o dia, em rituais para finalizar o dia, em rituais de começo de semana, em rituais de preparação para um bloco de estudos, em rituais de preparação para uma apresentação difícil que você vai ter, um ritual de finalizar o mês e agradecer pelo mês, um ritual de comemorar suas conquistas. E esses rituais são extremamente importantes para que a gente se relacione de forma simbólica com a realidade, que é desorganizada, caótica, aleatória, mas que a gente se relacionando por meio de símbolos, e os rituais são simbólicos, a gente consegue ter uma experiência muito mais organizada, que vai proporcionar não só essa ordem, não só esse benefício imediato de, por exemplo, você ter uma semana planejada e conseguir marcar os seus compromissos, que isso tudo a gente já sabe, mas não só esses benefícios, mas também benefícios como se sentir parte de algo maior, sentir que tem um significado naquilo que você está vivendo, e esse é um pilar estrutural, com a licença da palavra, para a constituição de uma rotina que vai te proporcionar bem-estar. E normalmente quando a gente pensa em um objetivo maior para ter uma boa rotina, a gente pensa em felicidade, em ter uma vida plena, feliz, realizada. Só que é muito difícil a gente definir exatamente o que é felicidade. Uma forma que a gente pode encontrar de criar um terreno comum é de pensar talvez nesse bem-estar. E sim, você se sentir pertencente a algo, sentir que faz parte de algo, atribuir algum tipo de significado, contribui para o seu bem-estar. E é por isso que esses rituais, eles são verdadeiramente eficazes. Não é um faz de conta que tá só preenchendo ali um vazio e que não tem algum benefício imediato. Por mais que a gente esteja falando de coisas simbólicas, elas conseguem efetuar uma mudança real no nosso mundo. Isso é muito doido de pensar. Existe esse conceito do mesmo antropólogo Lévi-Strauss, que é a eficácia simbólica. Eu tive contato pela primeira vez com esse tema numa aula de estética de uma professora minha da graduação, e ela contou a seguinte história, que está descrita em algum capítulo, eu acho que é inclusive do livro Antropologia Estrutural, se eu não me engano, mas enfim. E aí em um capítulo o Lévi-Strauss ele comenta a partir de um relato de um outro antropólogo que estava fazendo um estudo com um povo Kuna. E nesse relato, trazendo aqui o que essa minha professora contou e depois eu fui estudar e comecei a processar e incorporar isso um pouco mais na minha própria pesquisa, na forma como eu, me entendo dentro do mundo, o relato é o seguinte, presta atenção que essa história ela é muito impactante, pelo menos para mim ela foi essencial para eu entender sobre essa eficácia simbólica. Ao acompanhar o povo Kuna, esse antropólogo ele presencia a seguinte situação: existe uma mulher grávida e essa mulher ela tá com o bebê cruzado no ventre, então ele tá de uma forma que é muito perigosa. Então, esse nascimento, ele poderia ser fatal, tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, é uma situação muito delicada. E, diante dessa situação muito delicada, eles chamam o xamã, o feiticeiro, né? Que é como o Lévi-Strauss, ele trata dessa figura de forma estrutural, o xamã. E esse xamã, ele é responsável por conduzir um ritual de cura. E a grande análise dessa questão é de que forma que
um xamã, sem qualquer tipo de intervenção cirúrgica, sem qualquer tipo de intervenção física, consegue realizar o parto dessa criança em uma situação completa de risco. São mais de 20 páginas de um feitiço, de um ritual, que são aplicadas a essa situação. Existem vários itens simbólicos, máscara, fumaça, enfim, cantos, que conduzem essa mulher em trabalho de parto por uma jornada simbólica. Esse xamã apresenta essa passagem da criança por um canal, então onde os espíritos passam para chegar no mundo real, evoca as entidades do bem, os aliados, e se dirige a esse espírito maligno que está interrompendo essa passagem. E ao estruturar todas essas peças, ele conduz o parto. E essa criança nasce viva. A partir desses relatos de cura por rituais completamente simbólicos, começa a ser estudado um pouco mais sobre essa eficácia simbólica. Tem um pesquisador que é inclusive professor, ele é fisiologista, se eu não me engano, médico do departamento de medicina de Harvard, e ele decidiu estudar esses rituais, como que um ritual xamânico pode realmente curar alguma situação de alguma doença, algo que fisiologicamente precisa de uma intervenção, de que forma que um ritual de cura é capaz de fazer isso. Todos esses textos que eu vou recomendando, que eu vou comentando aqui, eles sempre estão na newsletter. Então, caso você queira receber todo esse material, os links, enfim, as referências, se inscreva na newsletter, os links estão sempre aqui abaixo, e aí toda terça-feira você recebe esse material em texto, tá? E esse pesquisador, professor médico de Harvard, estuda o caso de um homem australiano que começa a morrer. Então, fisiologicamente, o corpo dele começa a parar de funcionar porque ele foi enfeitiçado. E ele analisa o processo de cura, porque depois de ser entubado e aí foi levado ao médico, cuidado por essa medicina tradicional, ele consegue se curar, e isso pra gente, assim, não tem nenhum mistério nisso, né? A gente sabe da eficácia da nossa medicina, mas o mais curioso não é essa cura, mas de que forma que ele chegou num processo de quase morrer por ter sido enfeitiçado. Como que isso é possível? E nesse estudo, nesse livro, se chama The Voodoo Death, a morte do voodoo, talvez em tradução livre, e o médico é o Walter Cannon. Ele analisa essas situações em que a pessoa, por acreditar que foi enfeitiçada, isso pode resultar em alterações fisiológicas, como, por exemplo, o aumento do ritmo cardíaco, contração dos vasos sanguíneos. Eu tenho aqui umas anotações, né, mas eu não sou nenhum tipo de especialista na área. Mas ele faz esse estudo, entendendo sobre os níveis de adrenalina, de cortisol, o estado de hipervigilância, alterando realmente essas condições fisiológicas do corpo. E no Antropologia Estrutural, o que o Claude Lévi-Strauss traz é que para funcionar, para um ritual ele funcionar, para essa magia ela funcionar, ela precisa de 3 fatores. Ela precisa que aquele que aplica o feitiço, o xamã, ele acredite na sua magia. Precisa que a pessoa que está recebendo esse feitiço acredite que aquilo vai funcionar. E existe um terceiro componente, que é que essa magia seja acreditada de forma coletiva, então que aquela comunidade acredite na eficácia simbólica daquele ritual. Muito doido esse papo, eu amo pensar sobre isso, não é um tema que eu sou especialista, mas eu amo pesquisar sobre isso. Eu tive contato durante a graduação com a antropologia estrutural, mas estudando até para gravar esse podcast, eu fui retomando algumas anotações, alguns resumos, relendo algumas coisas, e é um tema muito fascinante. O episódio de hoje, ele não foi tão focado no que eu normalmente trago para vocês de estudos e experimentos comportamentais. Mas é um outro lado do nosso comportamento, pelo olhar da antropologia, que pode ser muito interessante para a gente revisitar a nossa rotina. E pensando justamente nesses nossos rituais. Porque uma percepção que eu tenho, não tô citando, não tô validando isso, mas é uma percepção totalmente subjetiva que eu tenho, é de que, por mais que a gente ainda preserve alguns rituais, a gente carece de muita conexão e muita espiritualidade. E sem esse tipo de conexão, de espiritualidade, de rituais, é muito difícil a gente se relacionar com esse mundo em desordem, em caos aleatório. Isso provoca muito sofrimento,
né? Então a gente acaba buscando, de uma forma instintiva também, esses significados, essas narrativas, às vezes mais rasas. E existe sim um conceito de mundo desencantado do Weber, mas que eu não tenho como explicar isso para vocês, porque não é algo que eu tenho tanto domínio, mas que eu sei que existe esse entendimento de que a partir do momento em que a gente passa a industrializar a nossa sociedade e burocratizar, a gente vai se distanciando desse pensamento mágico, desse pensamento espiritual, porque a forma como a gente enxerga hoje em dia o nosso mundo, ele é 100% pautado em lógica, 100% pautado no processo científico. E talvez seja até por isso que a gente percebe essa necessidade de conexão. Sei lá, eu consigo até pensar quando a gente tem essas trends de TikTok, talvez seja muito triste pensar isso, mas é quase como se a gente estivesse buscando por algum tipo de conexão. Então tá todo mundo fazendo o mesmo movimento e você se sente pertencente a algo. Mas são conexões um pouco vazias de sentido, que talvez momentaneamente te proporcionem algum significado, mas a forma de reencantamento do mundo que eu tenho começado a querer entender um pouco mais sobre tem bastante a ver com que a filósofa, ativista, feminista, não sei se vocês conhecem, mas fica aqui a minha recomendação, que é a Silvia Federici. Ela relata, tem um livro que ela fala sobre esse reencantamento do mundo e como que não necessariamente a gente tem que levar isso para o lado mágico, espiritual, que pode existir um reencantamento do mundo por ações coletivas, por ações de conexão com a natureza, de uma vida em sociedade, até na visão dela com uma certa resistência ao capitalismo, uma certa resistência a essa exploração, a essa alienação. Mas enfim, são várias as nossas formas de tentar reencantar um pouco o mundo, e eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso na nossa própria rotina. Então, vamos pensar aqui juntas em formas da gente criar rituais para trazer um pouco mais de sentido e significado para nossa rotina. Justamente para a gente não cair nesse tipo de busca por significado mais vazio, às vezes pelo consumismo, às vezes se, por exemplo, todo mundo tá, sei lá, comprando a mesma marca de roupa, você sente que comprar aquilo vai te conectar com algo maior, e perceba que não é algo racional, a gente faz de forma irracional isso, mas isso acontece. Ou então, às vezes, se apegando completamente a um tipo de narrativa proposta por uma marca, enfim, por alguém, e isso sendo o seu sentido, mas também um pouco vazio de significado. E o que eu gosto de pensar na nossa própria rotina são alguns tipos de rituais. E agora, entendendo exatamente a função de um ritual e a eficácia desse ritual. Inclusive, eu comentei com vocês em um episódio que eu poderia falar sobre astrologia. É exatamente essa mesma conversa. Por mais que eu não acredite em astrologia, existe sim uma eficácia simbólica desse tipo de visão de mundo. E tudo que eu falei aqui pra vocês sobre esses rituais xamânicos, acredito eu que se apliquem totalmente à religião, à astrologia, com as suas devidas mudanças, né? Óbvio, a gente não tá falando exatamente da mesma coisa, mas ao entender essa eficácia simbólica, acredito que a gente possa, sim, analisar a religião, a astrologia da mesma forma. Bom, vamos aos nossos rituais de rotina. Rituais muito interessantes, são os rituais de mudança. Como assim de mudança? De, por exemplo, início e fim de semana, início e fim de mês, essa passagem de ciclo. É importante para que a gente possa, de alguma forma, analisar ou enxergar algo que é contínuo, né? Não existe exatamente, tipo, aqui acaba um dia, aqui começa o outro. Essa é uma forma que a gente criou de se relacionar com algo contínuo, que é, por exemplo, a natureza. As estações, ou o dia e a noite. A gente valorizar isso com alguns rituais de passagem de ciclo pode ser bem interessante para criar um pouco mais de ordem. Alguns rituais de preparação, às vezes para você se preparar para o estudo, para se preparar para uma reunião, eu trouxe alguns exemplos, né, para se preparar, às vezes até para fazer algum tipo de treino, né? Eu comento por uma outra linha a importância dos rituais para criar sequências de hábitos, para que a sua cabeça ela seja mais preparada para fazer aquela atividade final, e como que isso pode ser uma ótima forma de se engajar em alguma atividade que você não está conseguindo manter. Então, por exemplo, atividade física, você cria um ritual para que a sua cabeça possa ir se preparando para essa atividade. Rituais de encerramento, por exemplo, de expediente. Uma vez eu vi um TikTok muito legal que falava sobre encarar
o seu momento de começo e fim de trabalho como abrir e fechar a sua lojinha. Você não começa a trabalhar e termina. Existe um processo, um pequeno ritual de abrir a sua loja e um pequeno ritual de fechar a sua loja. Às vezes isso pode ser com projetos, então começar um projeto, se você tem uma equipe, pode ser um ritual bem interessante de começar o projeto e de encerrar também esse projeto. Alguns rituais de autocuidado, de conexão com a natureza, pode ser uma rotina matinal de autocuidado, pode ser o seu momento de finalizar o dia tomando um banho e, sei lá, passando um creme, fazendo o que eu descobri ser um banho premium, que eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, mas eu adorei. Alguns dos episódios atrás eu falo sobre a divisão da minha vida em áreas e eu comento sobre a área terra, que tem bastante a ver com essa conexão com a natureza. Então fica aqui a minha recomendação. E com isso, encerramos o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha conseguido entender um pouco por esse papo meio doido, meio cabeça. Foi uma conversa repleta de referências, e são referências que não são tão partes assim do meu dia a dia, mas eu me esforcei muito para poder transmitir para vocês o que eu já estudei sobre antropologia, sem ser antropóloga, sem ser uma cientista social, mas que talvez te ajude a entender um pouco mais de que forma que você interage com esse caos, bagunça que é a nossa vida, que é o universo em que a gente está inserido. A minha recomendação é que você crie esses seus rituais para a sua semana. Pense isso de forma individual ou coletiva. Pode ser muito interessante ter rituais coletivos. Dentro do Clube Rotina Perfeita, a gente faz muita questão de ter esses rituais. A gente tem um ritual de recepção de novas sócias e a gente tem um ritual de planejamento do próximo mês. Então, a última segunda-feira do mês, a gente sempre planeja o mês seguinte de forma coletiva e, a depender, cada mês muda, a gente faz todo mês um ritual de recepção de novas sócias, apresentando, criando essas conexões. Essa é uma abordagem muito interessante de reencantamento também do mundo. Talvez você tenha entendido também nesse episódio um pouco mais sobre por que a astrologia pode sim funcionar, por mais que logicamente não faça sentido, e isso talvez te ajude a entender como que esses rituais, eles têm sim uma eficácia, eles funcionam no mundo real. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você achou um papo doido, maluco, ou se você gostou desse tipo de reflexão. É muito importante para eu saber, ter um termômetro de se vocês estão gostando ou não. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube e seguir esse podcast no Spotify e avaliar com 5 estrelas. Eu sempre falei com muito orgulho que o nosso podcast tem 5 estrelas em relação à avaliação. E a gente foi para 4.9, então contribua com as suas 5 estrelas pra gente retomar essa nossa média bastante positiva e compartilhe esse episódio nos seus stories, com seus amigos. E se você quiser me marcar, eu adoro acompanhar vocês e saber o que vocês estão fazendo enquanto me assistem. Se você está fazendo as unhas, se você está lavando louça, fazendo faxina, fazendo alguma atividade manual. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Até mais!